Abençoa-nos a nós, teu povo, Senhor. Abençoa-nos com toda a sorte de graça, de bondade, de misericórdia. Visita, Senhor, os que dentre nós estão enfermos aqui ou em suas casas. Visita dentre nós aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Que a tua graça nos alcance, Senhor, e supra-nos as necessidades. Que o Senhor também se compadeça daqueles que longe de nós estão sofrendo as aflições desses tempos difíceis. Que o Senhor nos habilite também para darmos a resposta que venha da tua boca para cada pessoa, para cada coração. Que a tua igreja seja farol, seja luz para esses tempos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Como vocês, eu também estou acompanhando todas estas coisas que acontecem no Sul. E há 15 dias atrás a gente falou um pouco sobre isso, ou talvez já sejam 3 semanas, já não me lembro. E o que eu gostaria de conversar com vocês hoje tem a ver com a forma como a gente enxerga isso. Mas antes Natan fez referência a 2 formas de apoio que nós temos à nossa disposição. Uma é a Convenção Batista Nacional, a denominação da qual fazemos parte. Somos fundadores e cooperadores dessa denominação já desde 1967. Há uma longa história entre a PIB e a CBN. E essa ideia do Fundo Batista Nacional para as emergências, o Fundo de Socorro, de solidariedade, é uma ideia relativamente recente e a gente precisa desenvolver essa cultura de nos unirmos. Somos quase 2.000 igrejas no Brasil e nós podemos fazer mais quando a gente canaliza recursos. Temos irmãos queridos no Rio Grande do Sul. Domingo passado estava conosco o presidente da CBN, que é um cidadão nascido e que vive em Porto Alegre. E nós temos muitas igrejas de amigos muito próximos, com os quais temos bom relacionamento já há muitos anos, que nos abastecem não só de notícias, mas de informações de campo, isso é importante. E também a Convenção Batista, a Aliança Evangélica Brasileira, nós participamos da sua reiniciação em 2010. Foi em nosso templo, aqui em 2011, que a Aliança Evangélica Brasileira se organizou. Foi uma assembleia acolhida aqui em nosso templo, e nós temos desde então também nos envolvido, e hoje há mais de 600 voluntários alistados pela Aliança Evangélica Brasileira que estão trabalhando lá, com dificuldade, é verdade, são voluntários de diferentes lugares. Eles já trabalharam em Petrópolis, já trabalharam em Salvador e na Bahia mais recentemente. É uma rede de voluntários que vai crescendo a cada ano. À medida que estas coisas acontecem, existe uma resposta por meio de uma presença física desses voluntários lá, trabalhando no processo de reconstrução, de restauração, de limpeza. E eles já estão lá no sul, mas por enquanto ainda não conseguem entrar com o trabalho de limpeza, porque as águas ainda não baixaram. E muito pelo contrário, essa noite as águas devem voltar a subir. Então nós temos como ajudar. E hoje eu queria convidar os que querem mandar uma refeição para lá. Ô João, projeta o Pix aí do meu amigo pastor Leonel. Temos uma igreja em Nova Prata. Eu conheci o Leonel em 1992, no Rio de Janeiro. Ele de Santana do Livramento. Foi lá trabalhando entre Uruguai e Brasil. Hoje ele está em Nova Prata, bem pertinho lá da região afetada pela enchente do rio Taquari. E a igreja dele está preparando marmitas e levando a comida pronta. Ano passado, em 2023, eles levaram a cozinha e trabalhavam nas cidades afetadas. Mas agora não tem como trabalhar nas cidades afetadas, porque a infraestrutura está precária. Então eles estão em Nova Prata fazendo a comida e levando para lá. R$10 uma refeição. Que tal você fazer um Pix agora e mandar um prato de comida lá para Nova Prata? Bora lá, pega o seu celular. Você não sabia o que fazer? Você estava pensando num jeito de ajudar os gaúchos? Olha aí. É um caminho,
não é? Eu mandei 10 agora há pouquinho. Eu fiz um teste para ver se o Pix estava funcionando e eu mandei a minha oferta para lá. Que tal você mandar R$10, 20, 30, não sei. Faz alguma coisa. Você vai começar a se sentir melhor quando você começar a agir. Eu acho que lá não vai faltar roupa, já foi muita roupa para lá. Foi muito lixo também no meio da roupa, infelizmente, né? Está chegando muita cesta básica, mas a cesta básica vai demorar para eles poderem usar. Eles não têm como cozinhar. Mas a comida chega lá amanhã. Que tal hoje a gente dar uma resposta rápida para a emergência de hoje? E eu estava pensando que daqui a um tempo, talvez daqui a uns dias, alguns de nós possam ir para lá, ir para o sul, ajudar a construir. Talvez a gente depois possa começar a comprar. Eu fui tendo ideias, né? A gente chegar lá na Sasazaki e falar assim, que tal a gente mandar portas e janelas para o pessoal construir as casas lá? Enfim, há muitas formas que nós vamos poder, de fato, ajudar. Nesse momento, a necessidade tanto dos voluntários como dos desabrigados é comida. Comida pronta. Talvez isso seja uma resposta rápida, tá bom? E o que eu sugiro a você é que não embarque nessa briga, na briga política, na briga da imprensa, na briga das fake news, né? Porque agora a imprensa fala uma coisa, tem gente que vai lá e desacredita a imprensa, fica disputando qual canal que está certo, qual meio de comunicação que está certo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ninguém consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Ninguém. Nenhum governo municipal, nenhum governo estadual, nenhum governo federal tem mecanismos para acompanhar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, os erros vão acontecer. Os erros de planejamento, os erros de estratégia, isso vai acontecer. Por quê? Porque é uma calamidade, é uma situação totalmente fora de controle. A gente não tem que se sentar na cadeira de juiz. A gente tem que procurar ajudar da forma mais inteligente possível. Então não se some, não compartilhe aquilo que não ajuda. Se você não sabe como ajudar, pelo menos não atrapalhe. Não divulgue notícias que não acrescentam, não passe adiante veneno. Não passe adiante aquilo que não vai edificar. Tá bem? Tem hora que ficar calado é melhor do que falar bobagem. Aliás, não. Em qualquer momento é melhor ficar calado do que falar bobagem, porque calado até o tolo passa por sábio. Então, recomendo a todos moderação. E o que eu quero falar hoje tem a ver um pouco com algumas atitudes da igreja. Logo no começo da tragédia, começaram a circular os vídeos de por que o Rio Grande do Sul estava enchendo. Por que os rios iam encher, por que a lagoa ia transbordar, por que aquela tragédia. E quais eram as palavras dos profetas? É um juiz de Deus. Porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem muita feitiçaria, muita bruxaria, muita incredulidade e pouca igreja. As igrejas lá são pequenas, as igrejas não crescem. É o hábito que tem as pessoas de serem profetas do mau agouro. É como os engenheiros de obras prontas, tem os profetas dos juízos derramados. Não é? Pessoas que tentam interpretar a história de acordo com as suas percepções. Baseadas em quê? Gente que nunca pôs o pé no Rio Grande do Sul começou a entender quem são os gaúchos. Gente que não tem vínculo nenhum com a igreja de lá começou a emitir julgamentos sobre a população de lá. Então, eu me lembrei da profecia de Jeremias, embora de Jeremias é no sentido inverso. Jeremias profetizava o juízo sobre Jerusalém,
E havia profetas que diziam, não, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. A gente sabe o fim da história. Jerusalém foi destruída e o profeta que anunciava o juízo é o profeta que estava correto. Mas era então uma disputa entre profetas. Quem é que está de fato com a palavra de Deus? E Jeremias tem uma frase para mim que é maravilhosa. Vem da boca dele esta palavra. Quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Ele falava perguntando aos profetas, nessa demanda, uns dizem paz, outros dizem guerra, uns dizem tranquilidade, outros dizem destruição. A pergunta retórica é, quem esteve no conselho do Senhor? Quem viu e ouviu a sua palavra? Nós devemos ter muito cuidado quando dizemos profetizo, ou como profeta declaro que. Quem somos nós para assegurarmos que esta é uma ação de Deus para julgar, para punir, para castigar? Ou é uma ação natural da transformação climática? Vocês sabem o que eu penso e quantas vezes eu já disse a vocês, essas frases, esses chavões evangélicos me deixam muitas vezes incomodado, né? Com estas formas de dizer, se aconteceu foi porque Deus quis, se aconteceu foi porque Deus planejou, isso tem um propósito, e nós sempre procuramos uma resposta religiosa para uma coisa que talvez seja apenas natural. Então, eu recomendo o cuidado para emitirmos juízo sobre quaisquer situações, e particularmente uma situação como essa que afeta tantas pessoas, que envolve tanta gente, gente boa e gente ruim, gente honesta e gente desonesta. E esta situação toda só está mostrando quem é quem, o tempo todo. Porque tem gente boa que está sofrendo e tem gente ruim que talvez esteja aproveitando o sofrimento alheio. E você vai dizer que isso é propósito de Deus? Então não queira ser melhor do que os profetas de Deus. Não queira explicar as ações de Deus, porque Deus, quando quer falar, Ele tem os seus canais e Ele tem os seus meios. Mas, então, juízo. Existe juízo? De onde vem essa ideia do juízo? Ela está impregnada na nossa fé, a partir do próprio Jesus. Jesus disse que haveria juízo. Aliás, a Bíblia vai dizer que haverá um juízo no dia. Alguns vão chamar isso de juízo final, né? Essa expectativa de que haverá um dia em que Deus vai julgar tudo e todos. Há uma expectativa de que um dia a terra será redimida e os maus serão eliminados e os justos serão então salvos, serão exaltados. Isso aparece algumas vezes nos evangelhos. Jesus falou contra Corazim, Betsaida e Cafarnaum, dizendo que haveria misericórdia para Tiro e Sidom, haveria mais misericórdia também para os habitantes de Sodoma e Gomorra do que para aquelas 3 cidades da Galileia que viram tantos milagres de Jesus. Em outro momento, mais adiante no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer que aquela geração que pede sinal, não será dado nenhum sinal a ela, mas haverá mais misericórdia, haverá mais compaixão no juízo para a rainha de Sabá, que veio até Salomão e admirou-se da sua sabedoria,
ou também haverá mais misericórdia para os ninivitas que creram na mensagem de Jonas. Então, a maneira como nós reagimos à palavra de Deus, a maneira como nós reagimos às oportunidades que nos são dadas por Deus, elas têm implicação. Sejam ações individuais, sejam ações coletivas. Jesus fala das cidades impenitentes. Então ele está falando de um grupo maior. É claro que naquelas cidades havia alguns que criam, mas a maioria não cria, como em Jerusalém. Houve quem cresce em Jesus em Jerusalém, mas houve muitos que rejeitaram Jesus em Jerusalém, principalmente as autoridades maiores do templo. Então a figura de Jesus, ele era recebido como Messias por alguns, mas ele era visto como enganador por outros. Para uns ele era apenas um profeta, para outros ele era o Filho de Deus, para outros ele era possuído pelo Beelzebul, o maioral dos demônios. Percebam como as pessoas divergiam quando analisavam quem era Jesus. Uns diziam dele: você está possuído por Beelzebul, maioral dos demônios, é por isso que você consegue expulsar os demônios menores. Olha do que eles acusavam Jesus. E para outros, Jesus é o quem? Quem é quem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a maneira como as pessoas viam a Jesus, principalmente naqueles dias de tantos sinais, de tantos milagres, do ensino autenticado pelas obras de Jesus, a incredulidade traria sobre eles um juízo maior. Depois os apóstolos todos, em seus escritos, vão falar sobre um dia de juízo. Por quê? Porque o próprio Jesus ensinou que um dia a terra será julgada. Eu quero ler com vocês um texto conhecido, tá? Depois do sermão escatológico, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Há poucos dias eu li sobre as virgens, e falamos sobre a iminência da vinda de Jesus. Ele vem sem aviso, acho que foi num domingo pela manhã que a gente falou disso. E depois eu falei da parábola dos talentos, também para destacar de que a vinda de Jesus será surpreendente, não terá aviso prévio, e quando ele vier, na parábola das virgens loucas e das prudentes, alguns ficam de fora da festa. Na parábola dos talentos, alguns são recompensados porque agiram bem, e outro é lançado fora porque agiu mal. Mas eu quero me ater ao capítulo 25, a partir do verso 31, que é um texto conhecido para nós, e Jesus claramente fala de uma ideia de juízo. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Percebam aqui que é uma nova manifestação de Jesus, é uma segunda manifestação de Jesus. Ele já veio na humilhação, se fez servo, se esvaziou, encarnou, nascendo de um casal bastante simples e humilde, uma camponesa, um carpinteiro, viveu uma vida normal, como qualquer dos pobres da Galileia, e depois manifestou-se como Filho de Deus, foi morto, crucificado, ressuscitado, subiu ao céu, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, mas ele está hoje reinando no céu e prometendo que um dia ele volta. Aqui está dentro da resposta dada aos discípulos lá no Monte das Oliveiras. Quando será o tempo da tua vinda? Esse texto, esta palavra de Jesus é dada neste momento, respondendo sobre a sua vinda. Então, quando o Filho do Homem vier, como? Na sua majestade. Ele não virá mais em humilhação, virá em glória. Não virá mais para ser cantado pelos anjos, paz na terra e boa vontade para com os homens. Não.
Agora os anjos vêm na sua glória, mas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aqui nenhuma questão ideológica, tá bom? É porque eu sou canhoto, então eu sei o que é o preconceito com os canhotos, não é? Você sabe, se você usa a mão direita, você é destro. Se você, como eu, usa a mão esquerda, você é o quê? Você sabe? Sinistro. Ok? Quem usa essa mãozinha aqui é destro. Quem escreve com essa é sinistro. Vejam que a palavra sinistro já ganhou uma conotação negativa, né? Então, ser canhoto, usar a mão esquerda, ser sinistro, era visto como uma coisa ruim. Okay? É uma minoria, já era uma minoria que sofria bullying naquela época, né? Não tem nada a ver, é apenas uma questão do lóbulo que domina mais, não tem nada a ver, não é nada espiritual, é uma questão natural, mas nas crendices, nas superstições, o da esquerda é ruim, o do direito é bom. E agora na ideologia também entrou esse negócio aí, mas isso aí eu estou fora. Vamos lá. Então, por favor, aqui não tem ideologia, aqui é somente aquela questão da época, é a minoria oprimida, né? Quem usa a esquerda é do lado ruim. Então, cabritos à esquerda, ovelhas à direita. Então, o rei. Quem é o rei? Jesus, o Filho do Homem. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Venham para herdar o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ou seja, o projeto de Deus para os justos é desde o princípio. Deus sempre soube o que Ele queria fazer com os justos. Porque tive fome. Quem são os justos? Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e te demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Eu já falei para vocês que tem um conto interessante do Tolstói, de um sapateiro que recebe uma revelação de Deus. Deus aparece para ele e diz que ele vai ver a Deus, que Deus vem visitá-lo. E ele fica então ansioso pela visita de Deus. E de repente ele olha pela janela, a sua sapataria fica no subsolo e ele só vê pelas janelas um par de pés bem surrados passando, de sapatos bem surrados passando, e ele procura ver o que é um veterano de guerra. E ele sobe lá e chama para dentro, e ele então conserta o calçado daquele veterano de guerra, arruma a sua bota, coloca lá um solado novo, e o veterano vai embora. De repente ele olha de novo pela janela e vê lá a perna de uma criança, de uma mãe, e ele olha bem, elas não estão bem agasalhadas, ele as traz para dentro, dá uma roupa para se agasalhar e um chale, e faz um chá bem quente, alimenta aquelas duas mulheres, e elas depois vão embora. Tem um terceiro, mas agora não me ocorre qual é a história, não é? E no final do dia ele vai dormir e começa a perguntar: mas Deus não veio me visitar? E então ele sonha, e Deus fala com ele: eu estava ali, eu era aquele veterano, eu era aquela mulher, eu era aquela criança.
Isso é uma coisa do século passado, não, mais que passado, né? É a beleza de ver a visita de Deus na oportunidade de servir. Quando te vimos? É ver Deus no necessitado, é ver Deus no aflito. Por quê? Por que ver Deus? Porque quando eu olho para o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e eu vejo no meu semelhante a oportunidade de servi-lo, eu estou, na verdade, servindo a Deus. E observe que Jesus chama estas pessoas de justos. Há um adjetivo para eles. Eles são os justos. Porque eles veem o Senhor sem perceber que estão, na verdade, servindo o Senhor. Quando te vimos, Deus fala, eu estava lá, nos pequeninos. Todo mundo já entendeu, não é? Não preciso me alongar. Todos vocês entenderam. Jesus ensinava coisas difíceis de fazer, mas de uma forma fácil de entender. Nós devemos dignificar cada ser humano, principalmente quando o ser humano está reduzido na sua dignidade. Nós devemos nos esforçar para levantá-lo. Quando o álcool está destruindo alguém, quando a droga está destruindo alguém, quando a promiscuidade está destruindo alguém, quando a doença física ou emocional está destruindo alguém, quando o cárcere, fruto de uma criminalidade, está destruindo alguém, nós não podemos perder essas oportunidades. Eu sei que não é fácil vermos nestas circunstâncias tão dolorosas e difíceis, vermos Deus nela, mas é aí que Deus está. É nesse outro ser humano que a gente precisa resgatar nele a glória de Deus. É por isso que Jesus fala, eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores. E esse talvez seja uma das lições mais difíceis da gente aprender. Nós gostamos dos sãos. Nós gostamos de ser sãos e gostamos dos que são saudáveis como nós. Nós nos sentimos confortáveis quando estamos entre nós. Os curados, os sarados, os transformados, os perdoados, os justificados, os santificados, só estamos esperando ser glorificados. Essa aqui é a nossa zona de conforto. Isso aqui é o lugar que a gente se sente seguro. Mas não foi para nós mesmos que nós fomos enviados. Nós somos enviados para os que precisam do Senhor. Então, os justos conseguem transcender essa miopia que afetam outros. Verso 41, é a parte que a gente não gosta. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, seriam aqui os cabritos, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Percebam que há um destino para o justo preparado antes da fundação do mundo. E há um destino para o ímpio que foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Não era para ser dos homens. É o destino do diabo e seus anjos. Ok? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. Estou no verso 42 agora. Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver.
E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, isso aqui é sobre juízo. E é sobre juízo mediante o quê? Mediante ações. Eu sei que às vezes a gente é tão fixado, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. E às vezes a gente esquece que Paulo está falando lá das obras da justiça própria que vem pela lei, pela observância da lei, pela circuncisão, pelos sacrifícios, pelos ritos, pelo legalismo. E Paulo fala: ninguém vai ser salvo por isso aí, porque todos são declarados pecadores pela lei. Então não é a justiça própria que procede da lei. Paulo está falando disso. Em momento algum as boas obras deixaram de ser exigidas de nós. O próprio Paulo vai dizer que Deus de antemão já nos preparou para as boas obras. Então nós temos que ter uma vida, meus irmãos, que frutifique bondade, generosidade, misericórdia, compaixão. De fato. Não é dinheiro apenas, a questão não é dinheiro, a questão é generosidade no coração, a questão é ser bom. Ser bom. E bom por espontaneidade. Não é a bondade da mídia, não é a bondade que aparece, como Mateus capítulo 6, não é você dar esmola diante de todos para que as pessoas saibam da sua generosidade. Não, é você fazer a bondade sem telegrafar, sem exibir, porque você faz isso de forma natural. Você não faz com outro interesse que não seja simplesmente ser bênção. E perceba que não há adjetivo para esses aqui. Para quem faz a coisa certa, Jesus chama o justo. E estes aqui? O que seriam? Para nós, o oposto de justo é ímpio, o não piedoso, o que não teme a Deus. Então nós temos diante de nós a escolha, a opção. Que tipo de vida nós vamos viver? Que tipo de pessoas nós vamos ser? Vamos ser indiferentes? Vamos ser estúpidos? Vamos ser grosseiros? Vamos ser rudes? Vamos ser violentos? Vamos ser amargos? Vamos ser cheios de ressentimento? Vamos ser egoístas? Tá bom, né? Essa lista de coisa ruim já está suficiente. Ou vamos ter o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A gente pode fazer isso com liberdade. Escolha o caminho da bondade. Escolha o caminho da generosidade. Porque a gente só vive uma vez. Está lá em Hebreus. O pessoal gosta de dizer isso quando quer criticar a reencarnação, né? Está escrito: é dado ao homem viver uma só vez, e depois disso o juízo. Então, se você é daqueles que não creem na reencarnação, como eu, aproveita essa vida, porque é a única que você tem. Depois dela, o juízo. Está esperando o quê para fazer o bem? Está esperando o quê para ser justo? Aproveita. O tempo é hoje.
Não é porque é uma tragédia e nós estamos agora sensibilizados. Essa vez você se mexeu, essa vez tocou em você, você mandou um pix agora, e aí? Mês que vem? Você vai estar sensível ou você vai estar indiferente? Você depende do que vê na televisão? Ou você depende de um coração que está sempre atento ao que está ao nosso redor? Percebam que muitas vezes é mais fácil mandar um pix para alguém comer no Rio Grande do Sul do que dar um prato de comida para um parente seu que você diz que já cansou de ajudar. E aí? Como é que a gente faz? Cadê a longanimidade? Cadê a bondade? A bondade não espera a reciprocidade. A bondade faz porque gosta de fazer. E eu sei que não é fácil ser bom o tempo todo. Só Deus dá conta disso.